Boa... Olá, pessoal. Nos vídeos passados, relacionado a essa temática da primeira etapa do processo de design de interação, que é o de compreender as necessidades dos usuários e transformá-los em requisitos, né, que a gente chama de especificando ou entendendo os requisitos do sistema ou da interação, a gente viu várias técnicas de coletar esses dados, que a gente chama de elicitação de requisitos. Foram questionários, entrevistas, os vários tipos de entrevistas que existem, observações, gravações de dados, etc. Após todo esse processo de coletar esses dados, que são muitos, a gente tem que de alguma forma, transformar esse conjunto de dados que a gente tem em requisitos de software, tá? Em uma especificação de requisitos que a gente possa continuar o processo, os outros participantes do processo de construção da interface do sistema e também das funcionalidades, os engenheiros de software, para que eles possam compreender os requisitos que nós coletamos, analisamos, extraímos e os entregamos para que sejam transformados isso em telas de sistemas computacionais, em funcionalidades, em algoritmos, etc. Então, logo após todo aquele processo de coleta de dados, a gente vai extrair aqueles dados para transformar, tá, em uma especificação de requisitos que seja compreensível, inclusive por profissionais do processo de desenvolvimento de software, tá, e de interfaces e de funcionalidades como um todo. Esse processo, dependendo da quantidade de dados que a gente tenha, é um tanto complexa e ela precisa de vários momentos em que a gente fica voltando para os dados, algumas vezes coleta mais dados para poder complementar alguma coisa, até que a gente tenha os requisitos totalmente especificados e, dependendo do momento que a gente esteja, até mesmo detalhados para que fique bem claro para a equipe de desenvolvimento que vai prototipar, ou que vai codificar, etc. Então, nesse processo de extrair dados, que a gente chama de dados qualitativos, que na verdade a gente entrevistou, né? Então, se a gente entrevistou, a gente na verdade tem um monte se a gente for transcrever essas entrevistas, a gente vai ter um monte de texto transcrito, tá? Que muitas vezes não precisa transcrever tudo isso, a gente pode escutar as entrevistas outras vezes e ir tomando notas daquilo que a gente acha mais importante, tá? Outras vezes, quando a gente observa, vai realizar observações, que é algo tão comum e tão rico no processo de design de interação e de compreensão das necessidades dos usuários em vias a se construir um sistema computacional, a gente toma notas. Então, muitas notas a gente vai tomando, e isso também é um volume grande que precisa ser extraído dados disso para poder se transformar em requisitos. A mesma coisa nos questionários, especialmente se são questões abertas, que a gente faz uma questão e o usuário responde com texto. Então, também são vários dados que a gente pode transformar isso, extrair para poder transformar em requisitos. Por que não também considerar a análise documental? Tem conjunto de dados que a gente toma nota, às vezes copia algumas coisas, faz alguma análise prévia já sobre algum formulário que é utilizado, e assim, alguma planilha, e a gente também pode utilizar isso. Então, a gente triangulariza esse conjunto de dados e a gente tem uma massa enorme de dados que vai ser extraída para se transformar nos requisitos de interação e nos requisitos do sistema computacional, que representa exatamente as necessidades que nós vamos atacar, tá? E que vão virar requisitos de um sistema computacional que vai ser desenvolvido. Porque dados a gente tem demais, a gente precisa condensar um pouco isso. Então, tem várias técnicas para se fazer essa extração de dados. A gente vai utilizar uma que é chamada de diagrama de afinidades, e lembrando que após o diagrama de afinidades ser construído, é que a gente vai exatamente utilizar as técnicas de especificação, que são histórias de usuários, personas, sketches, se for o caso, já partindo para uma ideação, que a gente especifica propriamente dito. Então, esse momento que a gente vai utilizar, por exemplo, os diagramas de atividade, ele é um meio termo entre aquela massa de dados enorme, tá? E os requisitos propriamente especificados. É uma forma da gente organizar um pouco os dados que a gente coletou, da gente priorizá-los um pouco, já pensando em vias de especificados. Então, após o diagrama de afinidades, a gente vai pegar esse diagrama de afinidades e vai transformar em requisitos propriamente dito, utilizando algumas técnicas que nós veremos em outro vídeo. Então, o que seria exatamente o que seria exatamente extrair os dados? Seria
passar das notas, daquele conjunto de notas que a gente tomou para dados qualitativos, ou seja, para propriamente informações que realmente vão ser importantes para esquecer os requisitos. A gente vai revisar detalhadamente os dados coletados. Nesse momento, é comum a gente escutar várias vezes as entrevistas que a gente gravou, tá? Usualmente, a entrevista é feita por uma pessoa só, mas quando a gente volta dessa entrevista, a gente escuta na equipe de desenvolvimento, na equipe de análise de sistemas, na equipe que é da engenharia de UX, como você queira chamar. Então, a gente escuta essa entrevista e vai tomando notas juntamente, vai anotando aquilo que é mais relevante, que a gente considera mais importante. Então, não só das entrevistas, mas dos questionários também, das notas de observação, da análise documental, das conversas informais, que muitas vezes vem junto com as observações que a gente faz. Então, esse processo é um processo bem dinâmico, não pode ser feito com muita pressa, porque é um processo muito importante para que a gente não perca alguma informação que realmente seja muito relevante. E ele é um processo que também é iterativo, ou seja, eu posso ficar voltando para ficar complementando alguma coisa que venha a ter faltado e que eu possa não ter entendido exatamente. Porque qual é o objetivo desse processo de extrair os dados? É que eu consiga extrair realmente tudo que eu preciso para continuar adiante. Na fase de ideação, na fase de prototipação e na própria fase de codificação das interfaces e do sistema computacional. Então, eu tenho que ter entendido tudo. Petrônio, então quer dizer que eu tenho que sair daqui com tudo batido, martelo e acabou e não tem mais volta? Não. É óbvio que você pode até estar na fase de codificação já e ter que voltar para levantar mais alguma necessidade, complementar alguma coisa, óbvio. Mas quanto mais você conseguir já finalizar esse processo de coletar as necessidades dos usuários, de compreender e já transformá-los em requisitos especificados, melhor. Não quer dizer que lá na frente você não possa voltar. Óbvio que pode, mas é o mínimo, tá? E a gente vai utilizar uma técnica para fazer essa extração desse volume de dados muito grande em dados mais qualitativos e mais próximos dos requisitos especificados, utilizando uma técnica chamada Affinity Diagrams, ou diagramas de afinidade, que é uma técnica muito utilizada, tá, por profissionais de UX, por profissionais de engenharia de software como todos. Ele usa muito post-its, e que você vai, na verdade, escutando, analisando novamente aquele volume de dados muito grande que você teve, e você vai escolhendo, basicamente, aquilo que você acha mais relevante, aquilo que foi dito muitas vezes por muitas pessoas, ou aquelas contradições que você encontrou. Ou seja, a gente vai ver exatamente que tipo de elementos são mais importantes de serem considerados dentro daquele volume de dados muito grande, de notas muito grande que a gente tomou, para que a gente possa partir adiante. A gente considera os diagramas de afinidades. Então, uma vez que a gente já captura aquelas notas mais importantes, a gente também faz associação entre elas, a gente faz uma hierarquização entre elas, que a gente vai mostrar aqui, até um certo momento que a gente considera que está beleza e que a gente pode passar adiante, de repente, para especificar os requisitos propriamente dito, utilizando o histórico do usuário, ou cenários de interação, e assim vai. Então, o que são os diagramas de afinidades, tá? Então, aqui eu tenho uma equipe, por exemplo, trabalhando, e aqui poderia ser seriam os diagramas de afinidades do projeto que eles estão trabalhando. É um projeto grande, certamente, mas veja que tem vários post-its pregados. Veja que esses post-its eles estão agregados, isso é uma coisa muito importante, estão agrupados, isso é algo importante na questão de diagrama de atividades. Veja que geralmente tem post-its de cor diferente, junto com post-its juntos, que estão agrupados. Exatamente essa é a questão da hierarquização, de você dar nome e você especificar aquilo que você juntou como algo relevante, que vale a pena ter atenção, e entre outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, o que seriam esses diagramas de afinidade? Então, é um método, tá? Para extração de dados qualitativos, que vem de entrevistas, ou de análise documental, ou de questionários que sejam, por exemplo, abertos, porque questionários fechados geralmente vêm números, a gente faz uma análise quantitativa, ou até mesmo das observações que você toma muitas notas. Então, esse conjunto de dados muito grande, eles podem ser organizados utilizando, por exemplo, um diagrama de afinidades como esse, tá? Então, ele satura o espaço, ele organiza mais o espaço, tá? É como se fosse uma saturação realmente. Eu tenho aquela bagunça grande de muitos dados, tá? Eu vou analisando, escutando novamente, discutindo, e vou saturando aquele espaço, de modo, inclusive, que a percepção que eu,
como um projetista de sistema computacional, um projetista de UX, um projetista de funcionalidade junto com a equipe, eu consigo ter um domínio maior do problema que eu tenho e, consequentemente, um entendimento melhor das necessidades do usuário. Tá? Outra coisa importante, agrupa e conecta dados. Então, não só eu vou considerando aquelas notas ou aquelas informações mais importantes que eu coletei, mas também eu vou agrupando em algum momento e eu vou conectando isso que eu agrupei. A gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Então, ele pode ser resumido como um processo de extração, que ele vai da análise para a síntese. Eu posso dizer claramente que após um processo de diagrama de afinidades, eu sintetizei aquela massa de dados muito grande que eu coletei no processo de alicitação de requisitos, tá? Isso é o fim do processo de análise de requisitos? Não. Usualmente eu ainda uso alguma técnica para poder especificar esse requisito utilizando uma linguagem mais computacional. Tá? Que seja mais entendível por engenheiros de requisitos ou por engenheiros de software, como programadores, etc. Então, ao invés de deixar somente um texto lá, eu posso utilizar, e eu geralmente utilizo algumas técnicas para especificar esses requisitos. Sejam histórias de usuário, seja cenários de interação, seja o próprio use case, etc. É muito utilizado para análise e síntese de entrevistas, mas pode ser utilizado para todos os dados coletados, para aquela triangulação que a gente faz, né? A gente tem um conjunto de dados e muitas vezes esses dados que vêm de fontes diferentes, por exemplo, de uma entrevista que eu fiz com alguém ou de um questionário que eu passei, ele é muito bom para quê? Para fazer o confrontamento entre esses dados e me dar uma informação mais rica e mais precisa, tá? Ou até mesmo me fazer perceber que eu preciso voltar lá e confirmar aqueles dados. Então, esse processo de triangularização que a gente tem desses vários dados que a gente coletou de formas diferentes, utilizando coletas de dados diferentes, técnicas diferentes, a gente pode analisar e sintetizar, por exemplo, utilizando esse diagrama de afinidades, esse Affinity Walls ou Affinity Diagram. Tem gente que chama de Affinity Walls, que é tipo uma parede de afinidades, ou diagrama de afinidades. Eu gosto mais do termo diagramas, que está mais próximo da área de engenharia de software e de ciência da computação como um todo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns diagramas de afinidade que eu peguei na internet e outro. Esse aqui, por exemplo, é meu, eu fiz um curso, como eu disse, na Universidade de Michigan, pelo Coursera, e a gente precisava criar um diagrama de afinidade, então veja que foi bem simples, porque era uma tarefa, era uma atividade, vai ser parecido com o que vocês vão fazer também na disciplina de IHC da graduação do IFPB, assim, porque isso faz parte de uma disciplina, quem está vendo de fora, que está público no YouTube, mas tem todo um sequenciamento. E aqui, por exemplo, já foram as notas, tá? Que eu sintetizei, já vejo que eu as agrupei, então esse conjunto de notas aqui, elas estão relacionadas, esse conjunto de notas estão relacionadas, esse conjunto de notas estão relacionadas, esse conjunto de notas estão relacionadas. Veja que esse post-it azul aqui, ele meio que tem uma sentença que representa esse conjunto de notas que foram agrupadas, esse aqui, consequentemente, desse aqui, esse aqui, consequentemente, desse, esse aqui, consequentemente, desse. Veja que eu coloquei um post-it amarelo aqui, que já faz uma concatenação, ele já conecta esses dois conjuntos de notas agrupadas. Então, isso é uma forma de eu ir organizando aquela massa de dados, que no caso aqui é uma massa pequenininha, porque eu reduzi, para que eu vá entendendo bem e facilite. Nesse caso, eu estava trabalhando em cima de um engenharia de requisitos ou de um design de interação, de uma melhoria de uma interface existente, tá? Então, aqui já foi muito baseado nas críticas que as pessoas que eu entrevistei, ou dos documentos que eu analisei, etc., e das observações que eu fiz, que eles levantaram. A partir disso, eu organizei, e isso vai me dar meios muito mais fáceis para eu especificar os requisitos, por exemplo, com cenários de interação e com personas, ou o levantamento do perfil do usuário. Desculpa, eu errei aqui. Tenho outras fotos aqui. Aqui já é um outro exemplo que eu peguei na internet. Então, aqui vejo que aqui estão algumas notas que foram levantadas, e aqui eu tenho um pequeno texto que relaciona esse conjunto de notas. É até recomendado, que essa imagem talvez nem seja tão legal, que esse texto que representa, que concatena esse conjunto de notas que estão relacionadas, que agrupa esse conjunto de notas, ele seja um texto completo e entendível por si só, que ele represente algo, que a gente leia o texto e represente algo. Obviamente, talvez esse texto aqui durável, considerando o que a gente já sabe em relação ao sistema que a gente está especificando, as necessidades daquele sistema
ou daquela interface que a gente está especificando, talvez faça algum sentido. É solto assim, certamente não faz. Então, nesse outro exemplo, é muito mais claro. Por exemplo, eu vou aqui, por exemplo, ler um texto de agrupamento que eu fiz, por exemplo. Diferença entre o fluxo de protocolo físico e o fluxo de protocolo de fluxo do módulo de processo eletrônico no sistema SWAP. Eu estava fazendo uma crítica sobre um dos módulos do sistema SWAP, e aqui eu agrupei um conjunto de achados, de findings, que eu encontrei naquela massa de dados muito grande que eu levantei quando eu entrevistei pessoas, quando eu observei, quando eu analisei documento, que é exatamente as diferenças do fluxo do processo eletrônico que a gente faz lá no SWAP e do fluxo do processo que a gente faz no protocolo. Por exemplo, eu estava querendo associar isso aí. Então, veja que eu descrevi numa sentença clara, que quando você lê, você entende exatamente o que é que isso diz respeito. Aqui eu tenho outro, que é aquele que eu utilizei no background dessa sessão da minha apresentação, tá? Aqui eu tenho outro bem gigantão, tá? Um tanto desorganizado. Eu imagino que se eles ainda precisam organizar mais, é porque é muito grande, realmente. Mas aqui tá outro exemplo de diagrama de afinidade. Ok? Então, continuando. Então, como é que aquele monte de dado coletado se transforma em uma nota no diagrama de afinidade? Por exemplo, Petroni, imagine que no meu projeto, quando a gente estava levantando as necessidades dos usuários, eu fiz muitas observações. A gente, por exemplo, estava num processo de desenvolver um sistema computacional mobile, tá? Que iria automatizar uma linha de produção de uma fábrica de celulares, por exemplo, tá? Então, ia desde automatizar o processo de distribuição de peças para poder se montar cada estação do trabalho, até mesmo o rastreamento das peças, a quantidade de peças defeituosas, etc. Um sistema grande, tá? Então, para isso, eu precisei visitar a fábrica várias vezes, eu e nossa equipe, do pessoal de UX, também o pessoal de engenharia de software, o pessoal mais relacionado com análise de sistemas. A gente visitou a fábrica umas 20 vezes, então tomamos muitas notas. A gente tem mais ou menos uns 100 folhas de papel, ou 100 páginas de papel, com notas escritas de coisas que a gente observou lá na hora. Também a gente conversou com algumas pessoas e tomou algumas notas. Também entrevistamos muita gente, na base de umas 15 pessoas, especialmente os gerentes, que eram responsáveis por cada estação lá, e também algumas pessoas lá do chão de fábrica, que efetivamente, eles montam as peças. E essas entrevistas foram grandes, duraram desde 20 minutos, umas mais simples, até umas que duraram 2 horas e meia, ou seja, eu tenho um dado que não acaba mais. A gente já está escutando essas entrevistas várias vezes. Então, o que danado desse monte de nota de observação que eu fiz, desse monte de entrevista que eu fiz, e até mesmo, no nosso caso, a gente não usou questionário, foi basicamente entrevista e observação, o que é que vira uma nota? O que é que vira um post-itzinho daquele lá? Então, pronto, excelente pergunta. Existem algumas dicas do que é que a gente transforma em uma nota, tá? Que vai ser algo, por exemplo, relevante, que a gente deve considerar na especificação dos requisitos, ou seja, no levantamento dos requisitos de interação e, consequentemente, de funcionalidade, que basicamente são os mesmos, depende do ponto de vista que você vê. Então, obviamente que não é tudo que alguém diz que você vai transformar numa nota, você tem que escutar muito, confrontar, inclusive fazer aquele confrontamento da triangulação de dados, mas basicamente declarações factuais, ou seja, sentenças completas e claras. Imagina aquela sentença ou aquilo que um entrevistado seu disse e que muitos outros disseram também, a mesma coisa. Então, isso é uma declaração factual. Você pode considerar como um fato e é algo que vale a pena transformar em uma nota que deve ser considerada na especificação dos requisitos, tá? Citações dos participantes. Citações essa declaração factual você pode escrever com 2 palavras, tá? O texto, você escreve um textozinho que cabe em um post-it, uma frase clara, uma sentença completa e clara, não é botar só uma palavrinha, não, porque se você vai colocando só uma palavrinha de cada coisa, quando você transforma naquele wall gigante, aquela parede gigante, ainda mais um sistema desse seu que você está desenvolvendo, que é muito grande, de um chão de fábrica, você vai ficar perdido. Tem que ser realmente sentença completa, que você possa fazer com que seja útil para os passos à frente que vem do desenvolvimento de uma interface e do sistema computacional. Tá? Lembra que eu estou falando aqui, sempre nesse momento de geração de requisitos, como um processo como um todo, que vai desde as funcionalidades até a interação, muito embora o nosso foco seja mais o design de interação.
mas também citações dos participantes. Citação é eu pegar realmente a frase que o entrevistado disse, ou aquilo propriamente que o cara disse na entrevista, ou no questionário, quando ele pôde responder abertamente. É a citação do cara mesmo. Então, eu boto, inclusive, entre contextos, que a gente chama, que é entre aspas. Tá? Então, por exemplo, coisas inesperadas. Às vezes você está entrevistando o cara e ele faz ele totalmente inesperado, ele lembra de uma coisa e ele diz, então aquilo realmente vale a pena colocar. Porque se ele lembrou e ele fez aquele ar de surpresa ou de inesperado, é algo que vale a pena considerar. Tá? Ou então algo que é muito representativo. Tá? Que você perceba, ou que o próprio entrevistado, ele declare que aquilo é algo muito importante. Então, você pode colocar a citação realmente, entre aspas. Deixa eu voltar aqui para o slide anterior, que mostra alguns exemplos de diagrama de atividades, e eu vou mostrar um caso que tem alguns contextos aqui. Ó, esse aqui, por exemplo. Aqui não dá para ver direito, deixa eu ver se eu aumento aqui, não dá para aumentar, mas aqui é um contexto, vê que ele está entre aspas, ou seja, foi alguém que realmente o entrevistado disse exatamente aquilo. Esse outro aqui já, por exemplo, não é um contexto. Tá? E vejo também que é muito recomendado que a gente diga de onde veio essa notinha que a gente criou no nosso diagrama de afinidade. Nesse caso aqui eu coloco, por exemplo, como foi baseado em entrevista, eu coloco o nome do entrevistado aqui, obviamente, que eu reduzi para não identificar quem é o entrevistado, mas eu disse que era o nome do entrevistado. Se viesse, por exemplo, de um documento, você dizia que vinha do documento. Se viesse de uma entrevista com fulano, você dizia que vinha ou de um questionário, você dizia que vinha do questionário. Se viesse das observações próprias que você fez, você dizia que veio da sua nota de observações. E assim vai. Então, declarações factuais, citações dos participantes, outra coisa, observações ou sentenças completas. Algumas observações que você faz após discussão com sua equipe. Porque você escutou aqueles áudios que você gravou nas entrevistas com sua equipe como um todo, isso é muito comum, escutar, às vezes, muito mais de uma vez, e aquilo já não é discussão. Às vezes acaba uma entrevista e começa a se discutir um monte de coisa entre a equipe. E algumas conclusões são retiradas, baseado no que você escutou, ou seja, nem é um fato que alguém disse a você lá na entrevista, nem muito menos uma citação que você está pegando de lá, mas é algo que foi concluído pela equipe lá na hora da discussão. Então, aquilo é uma sentença que vale a pena virar uma nota também, tá? Outra nota que pode virar são questões, por exemplo, dúvidas. Então, surgiu uma dúvida. Quando você escutou, inclusive, todas as outras entrevistas, você analisou os documentos, você olhou suas observações lá que você fez, suas notas, e você não tirou aquela dúvida. Então, essa dúvida pode virar uma nota também, inclusive, que vai indicar que você deve voltar a campo para entender as necessidades e voltar lá para a empresa, voltar para quem quer que seja, fazer uma ligação, mandar um e-mail para poder tirar aquela dúvida. Então, uma questão também pode vir a ser uma nota. E, finalmente, interpretações dos outros tipos acima. Então, por exemplo, temas muito repetidos, você pode considerar como uma nota, algumas contradições. Você vê, por exemplo, que um conjunto de entrevistados disse uma coisa muito veemente e outro conjunto disse uma coisa totalmente diferente. Então, isso gerou uma dúvida em vocês, então vale a pena colocar como uma nota, tá? Até mesmo para ser tirado. Ou, de repente, você até já concluiu o que é que ocorre. Qual é a necessidade real e o que é que ocorre realmente lá no uso do sistema ou na prática da atividade que eles estão fazendo sem um sistema computacional, se por acaso for algo novo que vai ser desenvolvido. Você até já entendeu, mas mesmo assim, você vê claramente que algumas pessoas fizeram questão de dizer que era diferente aquilo que era feito, por algum motivo. Então, você coloca aqui como nota também. Embora você já saiba claramente como é a forma correta de fazer, porque você entrevistou o gerente, você viu os documentos, etc. De repente, é uma prática errada que está sendo feita, fora dos padrões, fora do manual, do guideline que a empresa rege. E assim vai. Alguns achados chaves, alguns problemas, ou seja, qualquer coisa que você julgue relevante. Então, é fácil você escolher essas notas? Não. Primeiro, no começo, quando você começa a fazer isso, eu tenho uma experiência grande já em fazer essa extração de dados, você tem o hábito de querer tomar muita nota. Tudo você vira uma notinha, tá? Quando você vê, tem muita coisa repetida, mas aí tudo bem você fazer isso de primeira, depois você vai pegar no que é repetido, na hora de juntar, e você vai transformando aquilo tudo numa notinha só, que é uma declaração só, é um fato só. Aos poucos você vai aprendendo isso, mas tem uma premissa que diz o seguinte, é um autor, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, mais ou menos a cada minuto de uma entrevista que você tem, vale a pena gerar uma notinha. Isso, obviamente, não é
algo que deve ser estritamente feito, mas é uma ideia que você tem. Então, por exemplo, se você fez entrevistas lá e você tem, por exemplo, 80 minutos, 120 minutos de entrevistas com várias pessoas diferentes, então deveria mais ou menos gerar umas 120 notinhas. Nem que depois essas notinhas se juntam, tá? Se juntem, mas é mais ou menos essa a média que se tem. Aí ele até diz aqui, geralmente uma nota para cada minuto de entrevista, então você vai criando clusters, que a gente chama que são agrupamentos. Então depois que você criou aquele monte de nota, aquele monte de entrevista que você fez, de observação de tudo, você tem aquele monte de post-its pregados naquele vidro, ou naquela parede, naquele wall, como a gente chama, né? E a equipe está lá trabalhando para ir juntando o que tem relação com o quê? Ou seja, criando clusters, ou criando agrupamentos. Ou melhor, mais fácil, juntando ideias que são similares, ou seja, necessidades que são similares, ou problemas que são similares lá na execução das tarefas pelos usuários, ou, por exemplo, você vai juntando pelas partes Imagina um sistema como aquele gigante que é para automatizar uma linha de produção. Então, você pode ir juntando por partes, por exemplo, por estações, ou por problemas que tem nas estações, ou por insights que você identificou nas várias entrevistas, por estação de trabalho, ou então por etapa do processo que ele desenvolve, etc. Então, considera os relacionamentos entre as notas, e o processo ele é interativo e deve ser sempre reconsiderado. Então, quando eu já fiz isso algumas vezes, é muito comum a gente faz o primeiro agrupamento, faz o segundo aprupamento, a gente vai para casa, no outro dia melhora. Às vezes a gente já está no processo de especificação dos requisitos e a gente ainda está lá mudando o post-it de um canto para outro, dependendo, ainda mais quando a gente tem sistemas que são muito grandes, ou necessidades muito grandes que vão gerar um sistema grande que a gente tem muitas notas, tá? Então é comum ficar essa trocazinha, ou até mesmo eliminação de alguma nota, porque ela está igual a outra, você descobre depois, porque era muita coisa para ver e alguém não tinha percebido, ou às vezes acrescentar uma nova nota, porque você teve que voltar lá no usuário, refazer uma entrevista, ou tirar alguma dúvida no comércio informal e gerar uma notinha nova importante, tá? Mas, usualmente, cada cluster desse, ele deve ter entre 3 e 7 notas. Já vi alguns atores dizendo até 10 notas, mas não mais do que isso. Mais do que isso, mereceria quebrar em dois clusters diferentes, tá certo? Outra coisa, nomeie cada cluster. Então, você juntou aquele conjunto de notas, tá? Você nomeia o cluster e o nome desse cluster deve ser uma sentença completa, como aquele que eu mostrei naquele exemplo que eu fiz, e não somente uma palavrinha, para que também fique claro. Tá? Você deve balancear muito entre abstração e precisão. Isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente tem, por exemplo, algumas notinhas muito abstratas, muito genéricas, o que não deve nem existir tanto, que a gente deve escolher umas notas mais precisas, mais claras do que a gente está querendo, mas é comum a gente ter umas notinhas mais abstratas, tá? E outras mais precisas. Então, é muito bom balancear os clusters para juntar esse tipo de notas. Fique fazendo esse processo de criar agrupamento até que você ache que já chegou no nível final. Por exemplo, você pegou aquele monte de notas e juntou em 35 clusters. Ou seja, praticamente 2 paredes da sala completa com clusters formados. Você deu um nome a cada uma delas. Nome não, você deu um título, que é uma sentença completa para cada, que significa cada um conjunto daqueles notas que estão agrupadas. Depois você vai pegando esse agrupamento de notas e vai juntando esses agrupamentos em outros agrupamentos. Ou seja, agrupamentos que têm relações uns com os outros e que vale a pena criar uma nova sentença para agrupar, como foi aquele que eu fiz com um deles. Você vai fazendo isso até você ver que não precisa mais, porque ou está forçado, não vale a pena juntar mais agrupamento, porque você começar a forçar a barra, ou não está trazendo nada de novo aquele agrupamento. Mas por que vale a pena juntar esses agrupamentos? Porque quando você junta os agrupamentos, você tem uma visão muito mais clara. A visão hierárquica que você tem de uma tarefa, ou de um conjunto de atividades, ou de um conjunto de necessidades, é algo muito mais claro de você ver. Então, se você tem, por exemplo, no alto nível, como aquilo que você está levantando a necessidade, que é o sistema que você vai desenvolver, ou por exemplo, é o conjunto de críticas, aquele módulo do sistema que você vai refatorar, que você vai vendo aquele conjunto de notas que você levantou do conjunto de coletividades que você fez, e você vê que eles vão sendo agrupados e os agrupamentos vão sendo associados, você meio que tem uma ideia geral que até mesmo é fácil de conversar com o usuário.
ou com o PO da empresa que está participando do sistema, aquela pessoa que é responsável por ficar tirando as dúvidas, ela vai conseguir muito claramente identificar aquele conjunto de problemas ou de levantamentos que você fez, que vão se transformar no conjunto de necessidades ou de requisitos que você vai especificar. Então é isso, pessoal. Aqui eu deixei no último exemplo. Espero que tenha ficado claro. Fica mais claro, na verdade, quando você começa a botar a mão na massa e a especificar. Mas uma coisa que deve ter muita atenção é isso aqui, ó. É que quando... Deixa eu voltar. Eu acho que ele vai voltar para o começo. Então, deixo. Mas é muito importante aquelas dicas que eu dou de como você escolher uma nota. Uma notinha que você vai escrever lá no seu... Eu não vou nem abrir aqui a apresentação. Vou deixar aqui para facilitar. Que são, isso aqui, são as declarações, são as sentenças, as declarações factuais, são os fatos que um entrevistado disse, ou um conjunto de entrevistados disse, ou as citações que eles fizeram, ou observações que a equipe já levantou baseado no que se ouviu, ou no que se pegou de anotações, as questões, e até mesmo as várias interpretações que você pode ter ao longo do processo. O importante é o seguinte, uma notinha dessa, no diagrama de afinidade, é algo que você considera relevante do que você coletou da compreensão do problema ao qual você vai trabalhar, isso aqui vai trabalhar para desenvolver um sistema computacional, ok? Até mais, pessoal.